Questão 72 da prova da FUVEST, trabalhando aqui com as relações entre radiações e matéria. Dá para até falar que é um pouquinho de efeito fotoelétrico, mas quando você pega a ideia de radiações ionizantes ou não, quando você pega lá o espectro eletromagnético, né, a luz visível vai separar as radiações de baixa frequência, chamadas de não ionizantes, quer dizer que não teriam energia suficiente para arrancar íons, e as radiações ionizantes. Ah, Derek, mas se for em grande quantidade? Não importa a intensidade, porque lembre-se, a energia de um fóton está associada exclusivamente à frequência. Isso até a gente encontra lá na equação de Planck, né? Que o Einstein utiliza no efeito fotoelétrico, E igual a HF. Então, lâmpadas, ou melhor, radiações de baixa frequência, elas têm pouca energia, não conseguindo arrancar elétrons, já que o elétron está ligado ao núcleo, eu tenho que ter uma energia suficiente para conseguir arrancá-lo. Então, apenas depois da luz visível, logo a última cor é violeta, então depois do violeta, o ultravioleta em diante, é onde a gente vai ter radiações de frequência suficiente, energia suficiente para arrancar elétrons, chamada frequência de corte. Com base nisso, né, um pouquinho disso é falado aqui nos textos, e isso que a gente deveria saber para a prova. Vamos lá, qual que é o item correto? Letra A. A luz de lâmpadas brancas, luz visível. Micro-ondas, também, ó, tá antes lá da luz visível. Laser vermelho, luz visível, podem ser consideradas exemplos de radiação não ionizante. Verdadeiro. Tá? Micro-ondas, mas esquenta. É porque tem ali quase como uma ressonância, né? Na verdade, ele é um outro efeito, é o aquecimento dielétrico, mas tem a ver com a polaridade das moléculas de água. Como as moléculas de água têm polos, positivo e negativo, o campo elétrico, quando encontra cargas elétricas, ele faz força. Então, ele fica forçando as moléculas de água a vibrar, mas ele não arranca elétrons de partículas, tá? Então, inclusive, quando a gente fala em micro-ondas, não pode pensar só no forno, gente. Micro-ondas é celular, é telecomunicação, é modem de Wi-Fi, é o teu 5G. Então, ele não é uma radiação ionizante, não tem frequência suficiente, não tem energia suficiente. Por que os outros itens estão falsos? Vamos discutir. Letra B. A radiação eletromagnética de comprimentos de onda maiores tem um efeito ionizante mais acentuado. Cuidado quando você vai analisar o comportamento ondulatório. Ó. Se eu quero as ondas de maior frequência para ter maior energia, onda de maior frequência, ó, quando você desenha, veja que o comprimento de onda dela é um comprimento menor. São inversamente proporcionais. Então, quando ele fala sobre as radiações de comprimento maior, se as radiações têm um comprimento grande, elas têm uma frequência pequena. Daí, se a frequência é pequena, a energia é pequena. Então, não vai ter esse efeito ionizante, tá? Tá errado por causa desse maior aqui. Letra C. A luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação, uma vez que tem efeitos desprezíveis sobre os tecidos do corpo humano. Ah, tá. Retina não é um tecido. Cones e bastonetes são células que estão nesse tecido especializado, são células especializadas que vão fazer com que a gente consiga enxergar as coisas. Então, sim, tem efeito, pode não ter efeito tanto na pele, mas tem efeito em outro tecido sim, e é uma radiação. Tá? Tem outras radiações que também não fazem efeito na nossa pele, mas são radiações. Para ser uma radiação, basta ser formada por um campo elétrico e um campo magnético. Então, está falso quando ele diz que não pode ser considerada e também que tem efeito desprezível. Letra D. O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante. Pessoas, efeito fotoelétrico. Eu jogo fóton e eu arranco elétron. Se eu arranco elétron, aquele material perde elétron, perde carga negativa, ele se torna positivo, vira um íon. Então, o efeito fotoelétrico é um efeito da radiação ionizante. E por último, letra E, a liberação de elétrons de moléculas de tecido de corpo humano por radiações ionizantes não afeta as propriedades químicas. Pô, se a molécula agora perde elétrons, ela se torna uma molécula polar, ela começa a reagir lá com seus semelhantes, né? Sabe que semelhante dissolve semelhante. Então acaba ali fazendo ligações químicas que não deveria, quando você vê, está tendo câncer, que é justamente uma alteração a nível molecular. Então, não afeta propriedades químicas. Pô, até se você ler aqui o texto, ele vai em outro caminho, né? Por isso, o gabarito era correto, letra A. Dúvidas, diz para mim aí nos comentários. Vem estar comigo, ó. Me segue nas redes sociais e deixa seu like para se inscrever no canal. Tchau, tchau, gente!